A paz do Senhor Jesus, irmãos. Deus seja louvado nesse dia que se chama hoje. Nós vamos continuar aqui o estudo, do livro de Jeremias, Glória a Deus. O capítulo é o 2, de 37 versículos. Louvado seja Deus, O título hoje aqui do capítulo 2, irmãos, é Jeremias é enviado a Jerusalém. Oh, glória! Você pode ver aí no canal para a glória de Deus, Curiosidades Bíblicas, EV Marcelo. O chamado da vida do profeta Jeremias no capítulo 1, E aqui nós vamos continuar o capítulo 2, irmãos. E conforme for cada capítulo, irmãos, a gente vai trazendo uma curiosidade, uma parte ali da parte geográfica, dos costumes. Aleluia! E os irmãos vão ver que em cada capítulo, irmãos, vai entrando alguns personagens novos aqui. Irmãos, e Deus, que é detalhista, Não quero comparar com Isaías, que foi casado, teve 2 filhos, mas nós vamos falar também detalhes da vida de Jeremias aqui, que vai nos ensinar muito aqui para a glória de Deus, amém? O capítulo 2 fala assim, E veio a minha palavra do Senhor, dizendo, vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo, assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da piedade, da mocidade, do amor do teu noivado, quando me seguias no deserto, numa terra que não se semeava, irmãos? O amor aqui que Israel, Jerusalém tinha por Deus, Isso no princípio, Deus falando que se lembrava. Aleluia. Irmão, quem vai lá, glória a Deus, aleluia, pregar, falar coisas que estão acontecendo na vida de pessoas que estavam com o Senhor, pararam e deixaram o Senhor, estão voltando para o Senhor, é você. É você que Deus vai enviar. É você que Deus vai mandar. É você que vai lembrar a pessoa, irmão. Aqui Jeremias estava fazendo isso. Oh, glória. Versículo 3. Então Israel era santidade para o Senhor, e as primícias da sua novidade. Todos os que a devoravam eram tidos por culpados. O mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Irmãos? Deus ia na frente, irmão, e abatia os inimigos. E não deixava os inimigos ter êxito sobre Israel. Em alguns casos, sim. Deus usou alguns inimigos, No livro de Isaías está aí no canal, para a glória de Deus, nos 66 capítulos, a gente viu que muitas vezes Deus usou nações para ser como uma vara de disciplina contra o povo dele, Aleluia. Versículo 4. Ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, todas as famílias da casa de Israel. 5. Assim diz o Senhor, que injustiça acharam vossos pais em mim, para que se afastaram de mim, indo após vaidade e tornando-se levianos. Mas vamos ler o 6 até o 10 também, que está no mesmo assunto, A gente comenta e vai continuando aqui. Olha o que fala o versículo 6. E não disseram onde está o Senhor, que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto, por uma terra árida e de covas, por uma terra de sequidão e sombra de morte, por uma terra pelo qual ninguém transitava, no qual não morava homem algum. 7. Eu vos introduzi numa terra fértil, para comer do seu fruto e o seu bem. Mas quando nela entrastes, contaminaste a minha terra, e da minha herança fizeste uma abominação. 8. Os sacerdotes não disseram, onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheciam, e os pastores prevaricaram contra mim, e os profetas profetizaram por Baal, andaram, pois, o que de nenhum proveito. 9. Portanto, ainda contenderei convosco, diz o Senhor, até com os filhos dos vossos filhos contenderei, pois passai a ilhas de Quitim, vede a Quedar, atentai bem e vede se jamais sucedeu coisa semelhante. Irmãos, a forma que o povo de Israel agia, irmãos, de tantas coisas tremendas, grandiosas, extraordinárias que Deus fazia, irmãos, não tinha comparação com o povo do mundo, irmãos. Com o povo que não era do Senhor. A gente leu isso aqui no versículo 10. Deus perguntar, o que eu fiz para vocês me tratar assim? Eu passei com vocês no deserto, vocês entraram na terra, contaminaram a terra, os seus sacerdotes, pastores, a liderança, irmãos, que era para falar duro, firme, a verdade, a palavra. Irmão, não abrir mão da doutrina de Deus, que é o mandamento, prevaricou, se corrompeu,
corrompeu, fez pior do que os liderados, irmão. Você vai falar assim, mas pastor, esse povo de Israel parece que não tem jeito, irmão. O povo vivia oscilando, deixando Deus e se misturando com o mundo. Você fala assim, mas você falou isso tanto no livro de Isaías, irmão. Nós falamos no capítulo 1, né? Mais ou menos 100 anos passou. Aí aqui entra o profeta Jeremias. Irmãos, não estou garantindo que é 100 anos, tá? É um dado que alguns dizem que é. E o povo volta nas mesmas coisas, irmão. Aí Jeremias ainda fala aqui no versículo 10 aqui, né? Inspirado pelo Espírito Santo, que não tinha comparação do que o povo de fora fazia, irmão. Essa era a condição do povo. Talvez muitos estão assim hoje, irmãos. Irmão, Deus está fazendo, Deus está curando, Deus está libertando, Deus está mostrando o seu poder, a sua glória, as profecias estão se cumprindo, os sinais estão se cumprindo e as pessoas estão se lambuzando no pecado. As pessoas estão, irmãos, tanto faz se deitar, se levantar, se cair, se não fizer, assim que pensa o povo, irmão. Irmão, misericórdia. Irmão, Deus é fiel, Deus é justo, Deus é reto, Deus é santo. E Deus quer que nós, irmãos, como igreja, o povo pode se corromper, irmão. Mas você fique firme, você se levante, você pregue. Alguns falam assim, mas como, pastor? Hoje tem igreja para tudo quanto é gosto, irmão. Fique você na verdade. Querem congregar com você? Amém. Não querem? Fique pregando a verdade. Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, tudo o que quiser vos será feito. Deus vai trazer um povo que queira buscar o céu, a santidade. Outros não quer? Que vão, irmão. Não tem problema. A obra de Deus, faça a sua parte. Irmã, faça a sua parte, aleluia. Versículo 11. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, e ainda que não fossem deuses, todavia o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Vamos ler até o 15. Espantai-vos disso, ó céus, horrorizai-vos, ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor, porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram um manancial de águas vivas e cavaram cisternas de rotas que não se retém água. 14. Acaso é Israel um servo? Eis que escravo nascido em casa? Porque, pois, veio a surpresa? 15. Os filhos do leão rugiram sobre ele, levantaram sua voz e fizeram da sua terra uma desolação, e as suas cidades se queimaram e ninguém habita nelas. Os irmãos, vê a condição do povo, irmãos. Irmãos, trocaram o manancial de água viva. O pão que desceu do céu, que é Cristo, irmão, trazendo para os dias nossos hoje, né? A água, quem beber dela não tem mais sede por coisas passageiras. Irmão, paixões que são coisas momentâneas. Irmão, coisas que acontecem na hora, parece que é bom. A Bíblia diz assim que há caminhos para o homem que parece direito, mas o final dele é morte. Irmão, as pessoas querem as coisas momentâneas, passageiras, não querem o que é eterno. Deus é eterno, a presença dele é eterna, o poder dele é eterno, a bênção dele na sua vida agora é eterno, a mão dele sobre sua vida é eterna. Não, querem viver emoções passageiras, carne, irmão. Querem alimentar a carne, viver na carne, agradar a carne, irmão. Servir o diabo, irmão. Se eu não sirvo a Deus, eu sirvo o diabo. Se eu faço a vontade da minha carne, eu estou fazendo a vontade do diabo. O povo aqui, os irmãos vão ver nos versículos que vão se estender aqui, o povo estava servindo o diabo, irmão. É muito sério isso, irmão. Irmão, vamos abrir os nossos olhos hoje, irmãos. Vamos abrir. Versículo 16 em diante fala assim, ó. Até os filhos de Nof e de Táfnis te quebraram o alto da cabeça. Vamos ler até o 20. Porventura não fizeste isto a ti mesmo, deixando o Senhor teu Deus no tempo em que ele te guiava pelo caminho? 18. Agora, pois que te importa a ti o caminho do Egito para beberes água de Sior? E que te importa a ti o caminho da Síria para beberes água do rio? A tua malícia te castigará, as tuas apostasias te repreenderão. Sabe, pois, e vê que mal com amargo é deixares o Senhor teu Deus e não teres em ti o meu temor, diz o Senhor, Deus dos exércitos. 20.
Quando eu já há muito quebrava o teu jugo e rompia as tuas ataduras, dizias, nunca mais transgredirei, contudo, em todo o outeiro, o alto e debaixo da árvore verde, andando, encurvando e prostituindo. Então, os irmãos, vê escolhas. Irmãos, quando fala lá em Crônicas 7,14, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos, eu, Senhor, ouvirei dos céus e sararei a sua terra. Irmão, quem procura o mau caminho, o caminho da morte, o caminho ilusório, momentâneo, que afasta de Deus, do salário do pecado e a morte, é nós, irmão. Irmão, a gente quer muitas vezes ser igual a Adão, a mulher que o Senhor fez. Ah, é o inimigo que me levou lá. Irmão, você foi pelos seus próprios pezinhos. Você falou porque você quis, você pensou porque você quis, você abraçou, você olhou, você desejou, você cobiçou porque você quis, irmão. Irmão, tô falando isso para mim primeiro, irmão. É nós que vamos pelo caminho mal. Deus, ele nos orienta antes, nos fala antes. Irmãos, agora se eu não leio a Bíblia, se eu não oro, se eu não busco, se eu não congrego, se eu não peço misericórdia para Deus 24 horas por dia, como que Deus vai ter liberdade, o Espírito Santo de falar comigo, abrir meus olhos, irmão? Ah, não estou ouvindo a voz de Deus, porque você é carne pura, irmão. É 24 horas carne, se alimentar na carne, desejo da carne. Irmão, oração, Bíblia, leitura da Bíblia, santidade, consagração, tá longe, irmão. Como que Deus vai se relacionar com alguém que só vive na carne? Alguns chegam até a dizer assim, carnudo. Isso é para homem, para mulher, irmão, não tem como. Assim era a escolha do povo, irmão. Aqui no último versículo que eu li, o 20, eles estavam se fazendo uma prostituição debaixo de árvores, irmãos, invocando demônios, culto a demônios, irmão, e fazendo coisas horríveis, meu irmão, sabendo que era errado, irmão, querendo, irmão, fazendo porque estava com vontade. Irmão, isso é muito sério, irmão. Muito sério. Versículo 21 em diante, fala assim, ó, eu mesmo te plantei como vale, vide excelente, uma semente inteiramente fiel, como pois te tornaste para mim uma planta degenerada, uma vida estranha. Irmão, Deus, quando faz algo na sua vida, na minha, quando Ele liberta a gente, quando Ele toca, quando Ele mostra, quando Ele fala na palavra assim, ó, eu sou o Senhor, aquele que vou completar a obra, Ele faz, irmão. Agora, se nós escolhermos e querermos voltar por amassal do pecado, irmão, é o que esse versículo fala, irmão. Uma vida fiel, depois se tornou uma vida estranha, que ele não conhece. Assim que Deus vai olhar para nós, irmão, por causa das nossas escolhas. Versículo 22 em diante fala assim, por isso ainda que te laves com salitre e amontoes sabão a tua iniquidade, está gravada diante de mim, diz o Senhor Deus. Por que o pecado deles não era apagado, tirado, perdoado, porque eles queriam viver no pecado. Não havia arrependimento, era um remorso. Irmão, quando não há arrependimento, não há confissão verdadeira de pecado, há uma permanência. Eu querem viver no pecado, irmão, não tem perdão, irmão. Deus sabe que vai voltar toda hora. Tem que ter um verdadeiro arrependimento. Ah, pastor, é difícil. Quem diz que é fácil? Busquemos ao Senhor, clamamos ao Senhor, invocamos ao Senhor, gritamos, Deus me cura, Deus me liberta, e o Senhor vai libertar, irmãos, no nome de Jesus. Versículo 23. Como dizes logo, não estou contaminada, nem andei após Balaíns. Vê o teu caminho no vale, conhece o que fizeste, dromedária, ligeira é, e anda trocando os seus caminhos. Vamos ler também o 24 e 25 para a gente comentar. Jumenta montês, acostumada ao deserto, que conforme o deserto da sua alma, sorve o vento, que deteria no seu cio. Todos os que buscarem não se cansarão, no mês dela acharão. 25. Evita o teu pé que andes descalço, a tua garganta tenha sede, mas tu dizes, não há esperança, porque amo os estranhos, após eles andarei. Os irmãos, vê, quando fala aqui no versículo 24, né, como um animal, né, que está no cio, irmão, e não precisa nem ver de longe. Tudo que dá vontade, né, no cruzamento do animal, os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo? Era a comparação do povo de Israel. Irmão, se lambuzava. Aqui quando o versículo fala assim, ó, todos os que buscarem não se cansarão.
no mês dela acharão, porque ela mesma vai se oferecer. Irmão, a condição do povo estava se oferecendo, se entregando, pedindo, gritando para pecar, para abusar, para lambuzar, irmão. Lá em Pedro fala assim que a porca ela volta para a lama, irmãos, e se lambuza. É a mesma coisa do cachorro que come o seu próprio vômito, irmão. É assim quando a pessoa quer viver na prática do pecado. Era a condição do povo aqui, irmão. Irmãos, era precária, era difícil. O versículo 25 fala, ó, porque amo os estranhos, após eles andarei. Eles estavam dizendo com suas próprias os lábios, eu amo a vida pecaminosa, eu amo servir os deuses. Citei o exemplo do animal aqui que está no irmão, procurava ter relação com pessoas estranhas, porque tinha uma vontade grande, não esperava o tempo certo. O que é o tempo certo, irmão? Servir o Senhor, buscar o Senhor, estar na presença do Senhor, trazendo para a obediência da palavra. Irmão, aí um dia vai querer se casar, seja mulher ou homem, aí casa no tempo certo. Não, o povo aqui não. O povo aqui estava buscando, irmão, quando eles se envolviam com os cultos, ali os balaíns, irmãos, havia orgia sexual com sacerdotisa, irmão, o negócio era feio, irmão. Isso em prestação de adoração a demônios. Irmãos, faziam isso dentro dos templos, faziam isso embaixo das árvores, irmãos, e outras práticas horríveis. Era assim o povo que queria pecar. E Jeremias estava falando com esse povo, irmão. Versículo 26, vamos ler até o 30. Aleluia! Como fica confundido o ladrão quando apanham? Assim se confundem os da casa de Israel, eles e seus reis, e seus príncipes, e seus sacerdotes, e os seus profetas, que dizem ao pau. 27, né? Tu és o meu pai, e a pedra, tu me geraste, porque me viraram as costas, não o rosto, mas no tempo da sua angústia dirão, levanta-te e livra-nos. 28, onde, pois, estão os teus deuses que fizeram para ti, que se levantem, e os que te podem livrar no teu tempo, a tua angústia, porque os teus deuses, ao Judá, não são numerosos como os da tua cidade? 29, porque contendereis comigo? Todos vós transgredistes contra mim, diz o Senhor. 30, em vão castiguei os vossos filhos, eles não aceitaram a correção, a vossa espada devorou os vossos profetas como um leão destruidor. Os irmãos veem aqui, irmãos, eles estavam se prostituindo, eles estavam se confundindo, fazendo imagens. Deus falando com eles, falou assim, vai lá clamar para eles, vai lá pedir para eles, vai lá pedir socorro para eles, livramento para eles. E não encontrava nada, irmãos. E a paga do pecado, irmãos. Olha o versículo 30, fala aqui, ó. Em vão castiguei os vossos filhos, eles não aceitaram a correção. Desobedientes. A vossa espada devorou os vossos profetas como um leão destruidor. Irmãos, estavam morrendo, estavam sofrendo, estavam na mão do inimigo. Por quê? Porque escolheram esse tipo de vida, de conduta. Muito sério, irmãos. Vamos ler aqui do 31 até chegar no 37 para a gente encerrar hoje o capítulo 2, para a glória de Deus, né? Ó geração, considerai a vós a palavra do Senhor. Porventura tenho eu sido para Israel um deserto, ou para uma terra demais expressa escuridão? Porque, pois, diz o meu povo, temos determinado, não viremos mais a ti. Irmão, Deus falando, eu tenho sido um deserto, eu tenho sido mal para vocês, o que eu tenho feito de errado para vocês? E o povo, irmãos, aqui, ó, diz a palavra, temos determinado, não viremos mais a ti. O povo não queria falar, estar, ter um relacionamento com Deus, irmãos. Muitos estão assim no dia de hoje, é muito sério. 32, porventura, esquece-se a virgem dos seus enfeites e a noiva dos seus adornos, todavia o meu povo esqueceu de mim por inumeráveis dias. Irmãos, era muito tempo sem a presença de Deus. Como que consegue, irmãos? Mas assim era a condição do povo. 33, por que ornamentas os teus caminhos para buscares o amor? Pois até malignas ensinaste os teus caminhos. Olha, irmão, envolvimento com demônios, com o mundo espiritual, com coisas erradas, irmãos. Irmãos, estamos só aprofundando na maldade, no erro, longe do Senhor. Muitos estão assim hoje, irmão. Não querem adorar e servir o verdadeiro Deus. Versículo
Aqui agora o 34. Até nas orlas dos teus vestidos se achou sangue das almas dos inocentes e necessitados. Não cavei para achar, pois se vê em todas essas coisas. 35. E ainda diz, estou inocente, certamente sua ira se desviou de mim. Eis que entrarei em juízo contigo, porque dizes não pequei. Olha, irmão, vivendo no pecado, vivendo no erro, escolhendo o mal e ainda falando não pequei. Muitos estão assim hoje, irmãos, não querem congregar, não querem orar, não querem buscar Deus, falam, não estou fazendo nada de errado, tá tudo bem, tá tudo certo. Irmão, está se enganando a si próprio, diz a palavra. Aqui o povo estava assim. A mente está cauterizada. Você tem que gritar agora, aí está ouvindo o vídeo agora e falar assim, Deus me cura, me liberta, tira essa mente cauterizada, faz você sensível à tua voz, irmão. O céu é mais importante que tudo, irmão. Pessoas querem viver momentos passageiros nessa terra. Misericórdia, irmãos. Vamos ler o 36 e o 37 para a gente encerrar hoje. Por que te desvias tanto, mudando o teu caminho? Também do Egito serás envergonhada, como foste envergonhada da Assíria, né? Quando Deus usou a Síria para ser como uma vara de correção para o povo. Isso falamos muito no livro de Isaías 37. Também daquele sairás com as mãos sobre a sua cabeça, porque o Senhor rejeitou a tua confiança e não prosperarás com eles, né? Irmão, Deus está falando, irmãos. Deus é misericordioso. Você não vai prosperar com eles. Deus estava rejeitando a maneira deles, que eles diziam que confiava em Deus. Por quê? Porque era natural, irmãos. Não era fé. A fé é sobrenatural, irmão. Uma confiança natural. As pessoas falam, tenho Deus, sirvo a Deus, confio em Deus. Mas as ações dizem tudo ao contrário. Irmão, confiar em Deus, irmãos, é na hora mais difícil que for para Deus, é o meu Senhor. Irmão, oferecem tudo de porcaria nesse mundo para você de passageiro. Fala, Deus é comigo, eu amo a Deus, eu sirvo a Deus. É rejeitar o pecado e aceitar a verdade de Deus. Assim o povo não queria fazer. E aqui nós vamos falar muito isso, irmãos, todos esses capítulos de Jeremias e outros assuntos também, amém? Hoje o capítulo 2 encerrado, irmão. Deixa aí o joinha, compartilha esse link, traga inscritos para o canal, nos ajude a fazer a obra do Senhor, irmãos, enquanto é dia. Irmão, seja igual a Jeremias, um anunciador. Esse é o chamado nosso, irmãos. Amém? É o seu, no nome de Jesus. A paz do Senhor.